Graças a Deus você é um homem. Beco sem saída. Você já se sentiu em um beco sem saída? Uma decisão que fez errado, uma reação desequilibrada ou até mesmo uma boa intenção feita de uma forma equivocada? Qual a sua ação quando se sentiu neste lugar? Fique comigo, nós vamos conversar sobre esse tema, beco sem saída. Salmos 139, versículos 7 a 12, diz assim para nós a palavra de Deus: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que salmo lindo que Davi escreve para nós. Jack Schrein compartilha nesse devocional de situações da vida que sentiu a impressão de que Deus não estava com ele e que todos nós, em algum momento, tivemos esse sentimento dentro do nosso coração. Desafios da infância que quando o superamos, ficamos esperando nosso pai e falamos: consegui, papai. Aquelas situações complexas que a gente tem e a gente tenta fazer alguma coisa e quando chega o papai a gente quer dizer: papai, eu consegui. Lembro-me de uma certa vez eu ganhei uma bicicleta BMX. Eu lembro como se fosse hoje, o quadro dela era vermelho, o pneu dela era azul e eu fiquei muito feliz, foi um presente de Natal, meu pai me deu aquele presente. E aí o meu pai logo depois do Natal ele foi vender, meu pai era vendedor e ele saiu cedo de casa e eu já tinha na minha cabeça o meu primeiro desafio com a bicicleta. O pai saiu e eu desmanchei a bicicleta inteirinha. Eu queria conhecer todas as peças da bicicleta e eu desmanchei. Eu não lembro que idade que eu tinha, 10 ou 12 anos, quem sabe? Depois que eu desmontei tudo, eu comecei a montar a bicicleta e passei o dia inteiro e não consegui montar a bicicleta de volta. E eu estava aguardando o meu pai chegar, e meu pai chegou no final do dia, e eu estava meio frustrado, meio brabo comigo mesmo, e quando cheguei para o pai, eu falei: pai, eu desmontei a bicicleta, mas eu não consigo montar. E o meu pai foi lá comigo, sentou do meu lado e começou a montar peça por peça, foi e montou a bicicleta inteirinha e ficou perfeita. Legal! Outro dia, meu pai foi vender novamente, e aí estava o meu desafio. O que eu fiz? Fui lá e desmanchei a bicicleta inteira novamente e fui lá e comecei a montar ela do zero como meu pai tinha me mostrado e eu consegui montar a bicicleta ficou como estava antes. E eu não vi a hora de chegar o meu pai para poder dizer para ele: eu consegui. Então eu me senti um dia anterior num beco sem saída porque eu não conseguia avançar. Mas chegou o meu pai e mostrou o caminho e no outro dia eu consegui fazer, porque eu sempre fui muito ligado à mecânica, eu sempre gostei de mecânica e aquilo para mim era um desafio. Precisamos das vitórias na nossa vida para crescer como homens cristãos. Essas vitórias pequenas vão nos alimentando a cada dia. O salmista, no Salmo 107, 27 e 28, fala assim: cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quando nos sentimos em um beco sem saída, precisamos clamar ao nosso Senhor Deus, pois Ele é o nosso Pai. Precisamos entender que nem sempre conseguiremos resolver as coisas por nós mesmos. Precisamos de ajuda, precisamos nos humilhar diante de Deus e confessar: eu estou num beco sem saída. Por favor, salva-me.
Pedro fez isso quando estava caminhando sobre o mar e de repente ele começa a afundar e ele estava num beco sem saída, ele estava se afogando, ele clama para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus segura na sua mão. Davi se humilhou e pediu socorro e disse: na angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Para onde fugirei da tua face? Lembre-se, para Deus não há beco sem saída. Ele até a noite brilhará como o dia, pois para Ele, como a gente leu no texto, as trevas são luz. Ou seja, você nunca está num beco sem saída com Deus, porque Ele é a saída, Ele é a tua força. Se você errou no seu casamento, em um negócio, alguém lhe enganou, trapaceou, ou você fez algo às escondidas e a culpa encheu o seu coração, se sente em um beco sem saída? Tenha calma e confia. Deus está aguardando a sua chamada. Nós erramos, nós falhamos, nós nos sentimos nesse beco sem saída. É nesse momento que eu e você podemos clamar ao nosso Deus. E Ele não tem um olhar de acusação. Ele quer estender a mão para você, tirar do beco e dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Miqueias capítulo 6 e versículo 8 diz assim para a gente: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Algumas coisas: que pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Duas coisas eu desejo destacar nesse texto. Primeiro, ames a misericórdia. Segundo, andes em humildade. Misericórdia, lembre-se que ter misericórdia de quem errou com você e o colocou em um beco sem saída, ou ainda, alguém está num beco sem saída. Como é que é a minha ação ou tua? Nós devemos ter misericórdia. Às vezes a pessoa fez, ela errou, ela fez até sem intenção e ela de repente achava que estava correta e se achou num beco sem saída, e às vezes eu e você estamos olhando. E é tão simples para a gente resolver. Exerça a misericórdia. Vá até ela, ajude essa pessoa. Por quê? Porque eu e você podemos ser o canal para aquele momento daquela vida e vai trazer a ela a solução. Segundo, andar humildemente. Andar nos dá o entendimento que não é uma ação única, mas sim um estilo de vida. Você errou, você foi socorrido. Então lembre-se que você pode tocar no ouro, mas não na glória. Reconheça que Ele te tirou desse buraco. Seja por algo que te trouxe à luz. Você estava numa situação, eu lembro de situações quando eu trabalhava em ferramentaria e tinha uma dificuldade, eu ficava pensando naquilo e pedindo para Deus uma estratégia. Lembro uma vez que eu tinha que fazer uma furação longa de mais de 1,5 metro de distância, com uma broca pequena, e eu fiquei pensando como é que a gente vai fazer com aquilo que a gente tem aqui. Eu estava pensando, de repente eu pensei naquele, não sei como é que é o nome do navio, aquele volante grande no navio, o leme pequeno. Eu falei, tá aí a solução. Então tinha um volante no torno que era pequeno, eu fiz algumas estiras neles, coloquei um volante como se fosse do navio e nós conseguimos fazer aquilo. Ou seja, Deus me deu a estratégia naquele momento para aquela situação. Deus sempre tem uma solução para você, ou através de alguém que te socorreu. Então o que eu e você precisamos fazer? Tocamos no ouro, mas não tocamos na glória. Senhor, obrigado porque o Senhor me socorreu mais uma vez. Obrigado porque o Senhor me deu sabedoria. Obrigado porque o Senhor me deu uma estratégia. Este Deus que está em todo lugar, conforme o texto inicial, foi que te socorreu. Você precisa caminhar com Ele humildemente e então receberá a sua graça. A soberba precede a destruição, mas a humildade precede a honra. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Permita ser socorrido por alguém, um homem de Deus. Se fortaleça no Senhor, se capacite a liderar grupos do currículo Semiene Hombridade. Exerça a misericórdia, ajudando outros homens a saírem dos seus becos sem saída. Deus está em todos os lugares e quer estender a sua mão para te livrar, mas também quer caminhar com você. Ele não é apenas o seu socorro na hora da dificuldade, mas é também o seu Redentor, o seu Salvador, e quer ser o seu Senhor.
Entenda a sua esposa, entenda o seu colega de trabalho, entenda mesmo o seu concorrente, exerça misericórdia, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. A Bíblia fala assim para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1 e no versículo 13. Com Deus não existe beco sem saída, pois a nada é impossível para Deus. Lembra do texto que nós começamos? Nós começamos com o texto: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subires aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, Deus está em todos os lugares e Ele quer tirar eu e você do beco sem saída e colocar no caminho que é bom, agradável, perfeito e eficaz. O nosso próximo devocional terá o tema casamento, servindo ao outro. Que Deus te abençoe. O despertar de uma liderança. Douglas Klinger escreve esse livro querendo ajudar a mim e a você a como se tornar um líder parecido com Cristo. Como você avaliar a sua liderança à maneira de Deus. Quais pessoas que você vai envolver para que sejam influenciadores no desempenho e no despertar da sua liderança. Como você enxergar potenciais na sua equipe e despertar isso para um projeto. Tudo isso baseado nas Escrituras Sagradas. Douglas Klinger, um homem influenciador, um homem respeitado nos Estados Unidos, escreveu esse material. O meu livro, por exemplo, está todo rabiscado de tantas lições preciosas que eu aprendi com essa leitura e eu quero indicar ela a você.